Alô, irmãos, em tempos de angústia, vamos falar de esperança? Nós vamos continuar a nossa série sobre os falsos profetas e hoje nós vamos falar sobre um personagem que está no livro de Atos, no capítulo 8, que é o Simão Mago. Mas da gente conhecer esse personagem, nós vamos ler no livro de 1 Coríntios, a partir do capítulo 12, o que são os dons, tá? Para a gente ter uma noção o que é o dom. Então vamos ler. Os dons do Espírito ou carismas. Vamos ver o que a Bíblia de Jerusalém nos fala aqui sobre carismas. Os capítulos 12 e 14 tratam do bom uso dos dons do Espírito, né, da Ruach, termo correto hebraico, né? A Bíblia ela foi escrita hebraico-aramaico. E espírito não é a melhor tradução da palavra hebraica ruach. Ruach, ela quer dizer vento, quer dizer sopro, tá? Então seria os dons da ruach, porque ruach é uma palavra que está no feminino, concedidos à comunidade como testemunho visível da presença da Ruach e para remediar a situação anormal de uma jovem comunidade cristã. Aqui eles usam o termo cristã, né? Ainda imbuída de concepções pagãs. Os coríntios eram tentados a apreciar principalmente os dons mais vistosos e a utilizá-los em ambiente anárquico, semelhante ao de certas cerimônias pagãs. Paulo reage afirmando que os dons são concedidos para o bem da comunidade e, por conseguinte, não devem ocasionar rivalidade. Depois mostra que a caridade supera a todos. Por último, explica que a hierarquia dos dons há de ser estabelecida de acordo com a contribuição que cada dom traz à edificação da comunidade. Então, ali, né, essa comunidade lá em Corintos, né, eles, como uma comunidade pagã, né, que está conhecendo ao único poderoso, ao único todo-poderoso, eles têm uma dificuldade, né, porque eles estavam acostumados com o politeísmo, de fazer uso, né, da dons, entre aspas, né, para proveito próprio. Então, Shaul Hachalia, né, Paulo, o apóstolo Paulo, ele está aqui admoestando este povo, né, e explicando para eles quais são os propósitos dos dons. E é isso que nós vamos ler aqui no verso 1. A propósito dos dons do Espírito, irmãos, não quero que estejais na ignorância. Sabeis que quando éreis gentios, éreis irresistivelmente arrastados para os ídolos mudos, né? Para as estátuas, para aqueles deuses, né? De pau, de pedra, de gesso, que, como diz o Salmo 115, né? Tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não falam, tem ouvidos, mas não ouvem. Por isto eu vos declaro que ninguém falando com a Ruach de Elohim diz anátema seja Yahushua. Anátema é uma palavra que quer dizer maldição. Então, ninguém que possui a Ruach HaKodesh, tá? O conhecido como Espírito Santo, diz que Yahushua, tá? Nós usamos o nome hebraico do Mashiach e Yahushua é anátema. Então, quem diz que a Yahushua é anátema não está com a Ruach HaKodesh. O que está nele é uma falsificação da Ruach HaKodesh, tá? Ou seja, é outro, entre aspas, espírito, a não ser no Espírito Santo. Então, eu pulei aqui. E ninguém pode dizer Yahushua é Senhor, é Adon, a não ser na Ruach HaKodesh. Então, são duas coisas diferentes, né? Dois opostos. Ninguém pode amaldiçoar a Yahushua e dizer que tem a Ruach HaKodesh. E ninguém que diga que Yahushua é o Senhor, somente se a Ruach HaKodesh estiver realmente com essa pessoa, senão ele não diz, tá? Por isso que hoje em dia a gente vê pouca pregação da palavra, são vários malabarismos, né, entre aspas, que são feitos nas congregações, né, ditas igrejas, malabarismos, e a palavra muito pouco pregada, né.
Então, temos que discernir as coisas, irmãos. Diversidade e unidade dos carismas. A diversidade de dons, mas a Ruach é a mesma, tá? Então, os dons, existe uma diversidade de dons, mas quem fornece essa diversidade de dons é somente a Ruach HaKodesh. O verdadeiro dom, né? O dom que vem do alto, o dom que vem do céu, somente é dado pela Ruach HaKodesh. A diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Eles dizem Senhor aqui, né? Mas Yud-He, Vav-He é o mesmo. Diversos modos de ação, mas é o mesmo poderoso que realiza tudo em todos. Vamos ver o que diz essa nota. Aqui eles acreditam, né, na questão trinitária, né? Eu já falei aqui sobre o trinitarismo na série que eu tenho na playlist sobre quem é a Ruach HaKodesh, tá? Eu não vou adentrar neste assunto porque está lá, eu convido você a assistir, tá? Cada um recebe o dom de manifestar a Ruach para a utilidade de todos. E aí que estava a confusão lá em Corintos, tá? Que eles achavam que ao receber a Ruach HaKodesh, eles iam utilizar para o bem próprio. E não é assim que funciona. O dom é derramado para que a gente utilize para o bem de todos, para a utilidade de todos. A Ruach dá a mensagem de sabedoria. A outro, a palavra de ciência. Segundo a mesma Ruach, né? Então, sabedoria e ciência, mesma Ruach. A outro, a mesma Ruach dá a fé, ou emuná. A outro, ainda o único e mesmo Espírito, né? A Ruach, concede o dom das curas. A outro poder de fazer milagres, a outro a profecia, a outro discernimento dos espíritos, a outro dom de falar em línguas, a outro ainda o dom de as interpretar. Só um parênteses aqui com relação ao falar em línguas, tá? As línguas que foram faladas lá em Pentecostes, tá? Foram as línguas dos povos, tá? Os idiomas. Isto é que são os dons de línguas. Não são línguas inexistentes aqui na Terra. Não, porque existiam vários povos que eles peregrinavam para Jerusalém para a festa de Pentecostes, ou Shavuot, tá? E ali, então, para que pudesse ser pregado o evangelho a toda criatura, como foi ordenado, foi derramado este dom, tá? E de línguas sobre os discípulos, os apóstolos, e para que eles pudessem alcançar o evangelho a cada criatura na sua língua, tá? Então, isso é o falar em línguas. Mas é o único e mesmo Espírito, a mesma Ruach, que isso tudo realiza, distribuindo a cada um os seus dons conforme lhe apraz. A imagem do corpo. Com efeito, o corpo é um, e não obstante tem muitos membros, mas todos os membros do corpo, apesar de serem muitos, eles formam um só corpo. Assim também acontece com o Mashiach. Tá? Então, ele está fazendo uma comparação do corpo, né, do Mashiach com o nosso corpo, né? Nós temos uma cabeça, nós temos braços, nós temos dedos, nós temos o tronco, nós temos as pernas, os pés, enfim. Então ele compara assim, e cada uma da parte do nosso corpo tem uma função específica, né? Por exemplo, os olhos, a função de visão, os ouvidos, a audição, a boca, o falar, a mão para pegar coisas, o tato, né? Então, cada um tem uma função, ok? Pois fomos todos batizados num só espírito, na Ruach, né, para ser um só corpo, judeus e gregos, escravos e livres, e todos bebemos de uma só Ruach, né, de um só espírito. O corpo não se compõe de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, mão, eu não sou, logo não pertenço ao corpo, nem por isso deixará de fazer parte do corpo. E se a orelha disser olho, eu não sou, logo não pertenço ao corpo. Ele está dizendo, o pé diz que não é mão,
né? Óbvio, o pé não é mão, mas ele pertence ao corpo. A orelha está dizendo, eu não sou o olho, mas ela pertence ao corpo e tem a sua função. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a audição? Se fosse todo ouvido, onde estaria o olfato? Mas o poderoso dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se o conjunto fosse um só membro, onde estaria o corpo? Há, portanto, muitos membros, mas um só corpo. Não pode o olho dizer à mão, não preciso de ti. Nem tampouco pode a cabeça dizer aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são os mais necessários. Engraçado isso, né, irmãos? E aqueles que parecem menos dignos de honra do corpo são os que cercamos de maior honra. E nossos membros que são menos decentes, nós os tratamos com mais decência. É interessante que dentro do nosso ouvido existe uma estrutura que se chama labirinto, né? É uma pequena estrutura, só que ali o labirinto ele é responsável pelo equilíbrio de todo o nosso corpo. Tanto é que quando inflama o labirinto, né, nós temos labirintite. Você já deve ter ouvido falar sobre esse termo, que é uma inflamação do labirinto, você perde o equilíbrio, você fica com tonturas, é uma coisa bem preocupante, bem séria, né? Então, cada um tem a sua importância dentro do corpo. Hassatan, como opositor, né, do Todo-Poderoso, o que ele fez? Sabendo que o corpo é um só, ele tratou de dividir este corpo. Dividir, trazer divisão. E hoje nós temos uma divisão imensa. Nós temos uma imensidão de denominações, de religiões, tudo isso Hassatan fez com o propósito de dividir o corpo, tá? O que era para ser uma coisa única, absoluta, se tornou várias coisas relativas, tá? Continuando então, o que eu quero, eu não vou ler até o fim, porque senão vai ficar muito comprido aqui, mas eu indico a vocês lerem, né, todo o capítulo em casa. O que eu quero dizer para vocês, depois mais para frente vai dizer que o Mashiach é o cabeça deste corpo, tá? E é interessante que na nossa cabeça nós temos o cérebro. O cérebro é o principal órgão do nosso corpo, tá? Tanto isso é verdade que quando há morte cerebral é considerado morte de fato, né? É uma morte de fato daquela pessoa. Por exemplo, alguém sofreu um acidente, um traumatismo craniano, esse traumatismo craniano levou a uma morte cerebral, é atestado a morte da pessoa. Só que, claro, às vezes o coração continua a bater, eles somente aguardam, então, a parar, né, o batimento do coração para que, então, seja dado o atestado de óbito. Mas, efetivamente, o cérebro, ele comanda cada parte do nosso corpo, tá? Por exemplo, é tão perfeito tudo que o Todo-Poderoso fez. Eu tenho aqui a Bíblia aqui à minha frente. Quando eu olho para a Bíblia e eu quero pegá-la para ler, eu já dou essa informação para o cérebro, isso é tudo muito rápido, e o cérebro me responde fazendo um movimento com a mão, com o braço, para pegar a Bíblia que está à minha frente, tá? Então, o braço, a mão, ele não tem essa soberania ou como que eu vou usar o termo? Essa independência de fazer isso por conta própria. Não, ele é um instrumento de realização daquela ação, tá? Então, eu penso em pegar algo com a minha mão, o cérebro entende essa informação e responde com um movimento, ok? Então é isso que acontece. E o Mashiach, ele sendo o cabeça deste corpo, ele é que comanda toda essa unidade desse corpo absoluto, tá? Então, se o Mashiach não é o cérebro deste corpo, tá? Alguém é. Alguém está comandando. Então, nós temos essa escolha, né? Quem é aquele que está me comandando? Quem é o meu Senhor, o meu Adon? Quem está comandando a minha vida, tá?
É o Mashiach ou é outro que está comandando a minha vida, tá? Então isso é muito interessante, irmãos. Vamos continuar então. Agora então nós vamos entrar no livro de Atos. Livro de Atos, no capítulo 8, a partir do verso 9, tá? Simão o Mago. Ora, vivia há tempo na cidade um homem chamado Simão, o qual, praticando a magia, excitava a admiração do povo de Samaria e pretendia ser alguém importante. Bom, só para elucidar, né, a questão de Samaria e da Judéia, né, eram povos que a gente sabe que inimigos, tá? Os judeus eram inimigos dos samaritanos, os samaritanos inimigos dos judeus, tá? Samaria era antigamente a capital do Reino do Norte, porém foram levados para o exílio para a Síria em 722 a.C., se não me engano é essa data, tá? Se não for, me corrijam aí. E eles foram levados cativos e a história nos conta que eles não retornaram para Samaria. O que aconteceu? Para Samaria não ficar desabitada, e um lugar desabitado é logo tomado posse por algum outro povo, né? Então eles enviaram da Assíria o povo escolhido lá, eles escolheram alguém do povo lá para enviar para a povoar, né, no caso, Samaria, tá? Vieram de lá, ou permaneceram em Samaria, somente alguns sacerdotes, alguns dos ali do Reino do Norte, alguns seletos que foram escolhidos para permanecerem ali, mas principalmente os samaritanos, os sacerdotes, para ensinar, tá, alguma coisa da Torá, né, especificamente, né, só que obviamente que eles não se converteram, né, eles eram sincréticos, eles utilizavam a fé de cada coisa que eles achavam que era benéfico, né, para eles num momento apropriado. Enfim, então os samaritanos, no tempo do Mashiach, né, e no tempo aí, né, que nós estamos lendo aqui, que os apóstolos já estavam, né, indo aos gentios, então eles eram ali uma mistura, né, era uma mistura ali de paganismo com alguém, um remanescente ainda do povo do Reino do Norte. E por isso os judeus sempre foram, né, não aceitaram essa mistura, né, eles não aceitaram, e por isso essa rivalidade com esse povo, porque os judeus, eles sempre creram, né, e creem até hoje, que eles são o único povo eleito, né, que os demais são, eles chamam dos goi, né, que são escória, né, como que é esqueci agora a Bíblia deles lá. Bom, eles falam coisas muito terríveis, né, sobre os goim. Mas enfim. Então, só para você explicar um pouco do panorama do momento. Então, Simão, esse mago, provavelmente é um dos que veio lá da Síria, né? Porque nós sabemos que a Síria ali faz parte ali da Mesopotâmia, acho que os caldeus, né? São povos politeístas, né? Então, são sempre praticantes de artes mágicas, tá? Então, ali diz que todos, do menor ao maior, lhe davam atenção, dizendo: este é o poder de Deus que se chama grande. Então, né, as pessoas tomam tudo, né, como se fosse a mesma coisa, né, colocam tudo na mesma panela. Davam-lhe atenção porque ele por muito tempo os fascinara com as suas artes mágicas. Irmãos, isso é muito, muito sério. Vocês acham que isso acabou nos dias de hoje? Não, irmãos, é a mesma coisa que acontece nos dias de hoje. Artes mágicas que enganam, tá? Abram seus olhos. Quando, porém, acreditaram em Filipe, que lhes anunciara a boa nova do reino de Elohim
e do nome de Yahushua ou Machia, homens e mulheres faziam-se batizar. O próprio Simão, ele também acreditou, tá? E tendo recebido o batismo, estava constantemente com Filipe, admirando-se ao observar os sinais e grandes atos de poder que se realizavam. Vejam bem, Simão, tá? Ele se aproximou de Filipe, mais interessado nos sinais e nos atos de poder que se realizava por intermédio de Filipe. Isso depois vai ficar bem claro que realmente isso que aconteceu, tá? Os apóstolos que estavam em Yerushalayim, né, Jerusalém, tendo ouvido que a Samaria acolhera a palavra do Todo-Poderoso, enviaram-lhes Pedro e João, né, Yohanan, que é João, e Kefa, que é Pedro. Estes, descendo até lá, oraram por eles a fim de que recebessem a Ruach HaKodesh. Então, provavelmente, Pedro e João ali tivessem o dom, né, de fazer transmitir, né, a Ruach HaKodesh para as pessoas. Estes, descendo até lá, oraram por eles a fim de que recebesse a Ruach HaKodesh, pois não tinha caído ainda sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome de Yahushua. Isso é outra coisa, irmãos. Eu sei que vai sair um pouquinho do nosso assunto principal, tá? Mas eu preciso dizer. O verdadeiro batismo, a verdadeira imersão é aquela que é feita em nome de Yahushua, tá? Biblicamente falando, não existe um batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso foi uma inclusão, um acréscimo da Igreja Católica, que colocou aí a Trindade, tá? Isso foi acrescentado, tanto é que aqui está dizendo claramente que eles eram batizados em nome de Yahushua, tá? Então começaram a impor-lhes as mãos e eles recebiam a Ruach HaKodesh. Quando Simão, né, o mago, viu que a Ruach era dada pela imposição das mãos de apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo, dai-me também a mim este poder, ele queria poder, irmãos, para que receba a Ruach HaKodesh todo aquele a quem eu impuser as mãos. Então, ele se aproximou ali, de certa forma, de Filipe para utilizar, né, de benesses, né, acrescentar, né, mais coisas às suas artes mágicas, tá? Pedro, né, porém, replicou, pereça o teu dinheiro e tu com ele, porque julgaste poder comprar com dinheiro o dom de Yahuwah, tá? Então, isso é muito sério. Vamos ver o que diz a nota. Opa! Vamos ver o que diz a nota aqui. Aqui, a Ruach HaKodesh é por excelência o dom de Yahuwah. Daí é das referências ali, né? Isso a gente já sabe. Bom, então aqui Pedro, né, sempre foi bastante, como que eu vou dizer, né? Ele sempre foi uma pessoa cheia da Ruach HaKodesh, né? E ele exortou aquele homem, né? Pereça o teu dinheiro e tu com ele, porque julgaste poder comprar com dinheiro o dom de Yahuwah. E foi a partir daí que surgiu o termo, irmão, simonia, tá? Não sei se você já ouviu falar sobre esse termo. Simonia quer dizer atos de Simão. A simonia, ela quer dizer um termo que define o comércio ou tráfico de coisas sagradas e espirituais. Eu pergunto para você, você já viu simonia nos templos religiosos? É uma pergunta, tá? Eu não tô aqui para ofender ninguém. Eu quero fazer uma pergunta. Eu já vi. Eu já participei de uma igreja em que se vendiam as coisas sagradas. Na verdade, eles tornavam coisas, né, no intuito de venda, né? Por exemplo,
a rosa ungida, o lenço ungido, a chave da casa ungida, várias coisas eles inventam, irmãos. Eles fazem malabarismos para obter lucro, comércio, tá? Isso é simonia, tá? Alguns teólogos dizem ser o Simão Mago o fundador do gnosticismo, né? Gnosis, que quer dizer conhecimento. Vamos continuar aqui então. O verso 21, não terás parte nem herança neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Yahweh. Olha o discernimento de Pedro, tá? O teu coração não é reto. Por que não era reto? Porque ele estava cobiçando os dons para obter vantagem, irmãos, tá? Não terás parte nem herança neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Yahweh. Arrepende-te, pois, desta maldade tua e ora a Yahweh, para que te possa ser perdoado este pensamento do teu coração. Pois eu te vejo na amargura do fel e nos laços da iniquidade. Veja bem que Pedro ainda diz para ele, arrepende-te, né? Arrepende-te e ora ao Senhor, ora a Yahweh, né? Para que te possa ser perdoado este pensamento do teu coração. Irmãos, nós temos que ter uma vida espiritual própria, tá? Nós temos que nos achegarmos ao Todo-Poderoso e clamar a Ele arrependimento, pedir pela sua misericórdia. E olha a resposta que Simão diz. Simão respondeu, rogai vós por mim, a Yahweh. Então ele não queria, na verdade, ter uma aproximação real, verdadeira, uma techuvá, uma conversão verdadeira. Na verdade, ele ficou com medo, tá, de que pudesse vir sobre ele alguma maldição, tá? Olha o que ele diz, rogai vós por mim, a Yahweh, para que não me sobrevenha nada do que acabais de dizer. Então, tendo dado testemunho e anunciado a palavra de Yahweh, eles voltaram a Jerusalém, evangelizando muitos povoados dos samaritanos. Eu quero ler para vocês um apócrifo, tá? Que é os Atos de Pedro. E fala também sobre essa questão um pouco mais aprofundado sobre Simão. Sobre apócrifos, irmãos, tá? Esses apócrifos são achados, né? E nós temos que pedir discernimento da Ruach HaKodesh sobre o que pode ser real, o que pode ser algo, né, inventado, enfim. Quando aquele apócrifo ele está vem ao encontro, existe uma diferença ao encontro quando vem de encontro. Ao encontro é quando ele está em concordância com algo, e de encontro é quando choca, quando vem em oposição. Então, ao encontro, se aquele apócrifo está vindo ao encontro das Sagradas Escrituras, é porque nós podemos confiar, tá? E quando ele vem de encontro, quando ele vem contradizer, aí a gente larga de mão, né? A gente sempre prioriza as Sagradas Escrituras, tá? Tem muita gente que foca muito nos apócrifos e deixa de lado as Sagradas Escrituras, e isso não deixa de ser um laço do inimigo, tá, irmãos? Então, vamos ver então aqui os atos apócrifos de Pedro. Eu não vou fazer uma leitura completa, irmãos, porque vai tornar muito grande este vídeo, tá? Eu vou deixar o link depois nos comentários, vou fixar ali, tá? Aqui diz assim, apresentação da obra. O que se entende atualmente por Atos Apócrifos de Pedro é uma obra restaurada. Não possuímos seu manuscrito original ou mesmo uma cópia completa do que ele teria sido. Tá? Ele já diz aqui de início, mas vamos dar uma olhada o que ele vai falar, irmão, sobre Simão, tá? Aqui ele diz quem escreveu, tal, por que escreveu. Aí ele vai dar alguns testemunhos aqui de curas, né?
Chegada de Simão a Roma. Aqui é o Simão, o mago, tá? Chegada de Simão a Roma. Há uma comoção na igreja com a chegada de Simão. Este realiza vários prodígios e conquista vários seguidores por meio dessa estratégia. Muitos da igreja o acompanham. A grande apostasia. Apostasia, irmãos. Tem também uma série aqui no canal, Em Tempos de Angústia, vamos falar de esperança, que fala sobre apostasia, tá? O que é apostasia? É um adultério espiritual. Eu estou traindo ao Todo-Poderoso, tá? Estou deixando ao Todo-Poderoso. Isto é apostasia. Pedro é convocado até Roma. Iarro convoca Pedro para ir até Roma substituir o apóstolo Paulo. Este parte de Jerusalém 12 anos após a morte e ressurreição do Mashiach. 12, né? Sempre é um número importante. Embarcando no navio em Cesareia. Teon, o capitão, se converte, é batizado no mar. Pouco antes de chegar à capital do império, Ariston atualiza Teon e Pedro sobre a situação da igreja. Os três caminham até a cidade, entrando na casa do presbítero Narciso. Então, provavelmente ali foi falado para eles a respeito, né, também das artes mágicas de Simão, né? Um contato de Pedro com os irmãos de Roma. Pedro faz um discurso, nele trata de aspectos históricos de Yahushua e sua morte na Judéia. Em seguida, ouve falar da apostasia de Marcelo, um senador outrora convertido, agora aliado de Simão. Ele faz então uma longa oração na qual ataca o diabo, a quem atribui a responsabilidade sobre tudo o que aconteceu com a igreja. Diante da casa de Marcelo, Pedro e vários irmãos seguem direto até a casa de Marcelo, mas não são autorizados a entrar. Simão e os outros se recusam a sair para atendê-lo. Diante disso, ele faz um cachorro falar e o envia com uma dura mensagem contra Simão diante das pessoas da casa, inclusive o anfitrião Marcelo. Este arrependido, né, este anfitrião, corre para fora e é recebido por Pedro. No seu discurso de arrependimento, o rico senador, interessante que Simão se alia com quem? Com um rico senador, tá? O Simão o mago, tá? E declara seu erro e solicita o perdão divino. Então, efetivamente, ele se arrepende. Imediatamente surge uma pessoa endemoniada que, diante do exorcismo de Pedro, quebra uma estátua de César que estava por perto. Marcelo demonstra preocupação com o destino da estátua e é orientado por Pedro a restaurá-la ao seu estado original por meio da aspersão de água. Enquanto isso, ainda no interior da casa, o cachorro falante lança uma maldição sobre Simão e retorna até Pedro. Ao concluir sua missão, ele morre aparentemente castigado por ter falado mais do que Pedro havia ordenado. Diante destes prodígios iniciais, algumas pessoas solicitam a Pedro mais um milagre para que creia em sua pregação do poderoso vivo. É nesse instante que o apóstolo pega um peixe defumado, lança-o numa pequena piscina e o faz reviver. Por fim, o próprio Marcelo expulsa Simão de sua casa. Bom, a gente lembra, né, irmãos, quando Moisés, né, Moshe, ele tem um encontro, né, com o Todo-Poderoso na sarça ardente, e daí ele dá as orientações para ele voltar ao Egito. E lá ele dá um instrumento, né, que é a vara ali, o bastão, né? E esse bastão, ele é utilizado lá diante do povo como sinais, né? Então, os sinais são necessários, irmãos, muitas vezes por causa da incredulidade do povo, tá? Então, isso foi utilizado por Moisés, também diante do faraó foi utilizado, e aqui Pedro também utilizou de alguns sinais para a incredulidade do povo, tá? Então, ele pegou um peixe defumado, lançou numa pequena piscina e o fez reviver. Na casa do presbítero Narciso. Ao ser expulso da casa de Marcelo, Simão corre até onde Pedro se encontrava, na casa de Narciso. Pedro, porém, se recusa a falar com ele e envia uma mãe e seu bebê para confrontar o mago. A mãe, entretanto, deve ficar calada e deixar seu filho de apenas 7 meses falar com Simão com voz forte e varonil, ordenando que saia de Roma e só retorne no próximo sábado para um confronto diante de várias testemunhas no Fórum Júlio. Pedro ainda é encorajado em sonho por Yahushua.
Esse sábado aqui provavelmente é uma tradução, né, de Shabat, né, que não, né, verdadeiramente não é sábado, tá? A história de Eubola. Pedro conta aos irmãos a história de Eubola, uma mulher rica de Jerusalém que foi enganada e roubada por Simão, para explicar para a comunidade por que ele teria fugido da Judéia. Bom, vamos ver aqui. Enquanto aguardo o dia de Shabat, ocasião do debate no Fórum Júlio, Marcelo tem uma visão do demônio que promove as ações e prodígios de Simão. Entendam isso, irmãos. Entendam isso. Quem pratica essas artes mágicas, e eu não estou dizendo aquele que se diz feiticeiro declaradamente, tá? Esse é menos perigoso. Aquele que se declara é menos perigoso do que aquele que está escondido sobre uma outra capa, tá? Uma capa de santidade, mas é feiticeiro tanto quanto, tá? Então, debate no Fórum Júlio. Finalmente, no dia combinado, Pedro e Simão comparecem diante de um magistrado e de várias pessoas para um confronto de palavras e milagres. Simão ataca o mago, né? Ataca Yahushua. Olha bem, né? O que a gente leu lá na ocasião lá de 1 Coríntios 12, né? Que ninguém diz anátema Yahushua, né? Se tiver a Ruach HaKodesh. Então, o espírito que está com esse feiticeiro aí, a gente sabe quem é, né? Então, ele ataca Yahushua, que diz o Senhor de Pedro, reputando como um simples judeu condenado à morte. Irmãos, eu pergunto para vocês, essa não é a ideia da maioria dos judeus hoje. Não é essa a ideia que eles têm do Mashiach, Yahushua, de que ele foi simplesmente... e eles não julgam nem judeu, né? Eles dizem que ele era um filho bastardo, tá? E que foi condenado à morte. Eles ainda esperam pelo Mashiach deles, tá? Então, o mesmo pensamento deste mago aqui, infelizmente, né? Os irmãos judeus também têm. Pedro ataca a moral de Simão, lembrando que ele tentou comprar o poder da Ruach e roubou Eubola em Jerusalém, né? Então, aquilo que nós aprendemos, aquele termo, a simonia, né? Mais do que palavras, porém, o que as pessoas querem ver é milagre. E então, o que eu falei para vocês, né? As pessoas querem ver milagres. Por que os templos religiosos desse tipo de... Ai, gente, eu diria assim, espetáculo, né? Espetáculo, porque eu já vi vídeos de igrejas, né, que eles com aquela desculpa, né, de atrair os jovens para a igreja, irmãos, é uma verdadeira boate. É um lugar, assim, que se tu não disser que é uma igreja, tu diz que é uma boate. No meu tempo a gente chamava boate, tá? Uma discoteca, uma boate. E lá dentro tem de tudo, irmãos. Tem mágico, cuspindo fogo, tem malabarismo, tem não sei o que. É justamente isso aí, irmãos. É isso que atrai. Agora, experimenta parar o circo todo e começar a falar sobre a palavra, se não debanda a maioria do povo que está lá dentro, tá? Essa é a realidade. Bom, então, mais do que palavras, porém, o que as pessoas querem ver é milagre. E então vários deles se sucedem. Desafiado pelo magistrado, Simão mata um servo, né, o Simão o mago, mata um servo falando ao seu ouvido. Já Pedro ressuscita-o à distância. Em sequência, 2 outros filhos de viúva são trazidos à vida. Quando Simão fracassa em fazer o mesmo milagre, lembram lá de Janes e Jambres, que eles fracassam, né? Depois de continuar imitando as pragas, né, do Egito lá. Então, chega o ponto, né, que o inimigo ele se encontra limitado, né? Então, aqui dizem, quando Simão, o mago, fracassa em fazer o mesmo milagre, Pedro é declarado vencedor do duelo. Então, ajuda aos pobres. Novos milagres são realizados por Pedro para ajudar viúvas e outras pessoas com necessidades da comunidade. Crisé, uma mulher rica e adúltera, doa muito dinheiro para o apóstolo. Ele o recebe para usar com os pobres. O destino de Simão. Mesmo derrotado no Fórum Júlio, Simão continuou exercendo performances, olha como que é a palavra aqui,
performances em Roma, mas com pouca recepção. Por isso ele promete realizar um ato grandioso no qual voaria sobre a cidade diante de todos. No momento específico, ele começa seu voo, mas diante da prece de Pedro, caiu no chão, quebrou a perna. Humilhado, foi expulso da cidade e morreu em Terracina, a caminho do Oriente. Bom, irmãos, essa é a história então de Simão. E eu quero que vocês entendam, irmãos, que eu sempre digo aqui em casa para os meus filhos, eu prefiro o inimigo declarado do que o amigo disfarçado, né? O que é isso quer dizer, né? Disfarçado de algo bom, de algo do bem, né? Então eu prefiro alguém que se diga, né, que é realmente um feiticeiro, um mago, do que aqueles que se revestem de santidade e estão praticando as mesmas coisas ou até piores, tá? Como os atos de simonia, eles estão comercializando as coisas sagradas e espirituais. Com certeza, se não se arrependerem, irão, né, ter um julgamento terrível diante do Todo-Poderoso, né? Espero de todo o meu coração que essas pessoas se arrependam, né? Porque enquanto ainda há tempo, né? O relógio está se findando, né? Estamos nos últimos tempos, irmãos. É tempo, sim, ainda de buscar ao Todo-Poderoso. Amém? Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, irmãos, não é para mim, é para o reino, tá? Eu não me importo com curtidas, eu me importo que a palavra do Todo-Poderoso seja propagada. Então, por amor ao reino, eu peço a você que compartilhe este vídeo, tá? Existem muitos irmãos que estão, né, enfeitiçados nessas grandes igrejas, né? Eu chamo dessa forma, mas não se ofendam, eu falo isso para o bem de vocês, tá? E a gente tem que amar os irmãos, né? E como que a gente ama? Falando a verdade. A verdade, irmãos, sempre, eu sempre digo aqui para os meus filhos, a verdade sempre, nem que doa, né? Mas ela é a melhor recurso e a gente caminha na verdade, não na mentira, né? Porque nós não temos como pai o pai da mentira, né? Então vamos nos ajudar, vamos ajudar os irmãos que ainda estão nesses enganos. Amém? Shalom a todos.